Quando Jesus andava na terra, diga comigo isso bem forte, ele tinha 3 grupos de pessoas. Os discípulos que andavam bem pertinho dele. Tem irmão que diz, se tu andar 24 horas pertinho de Jesus, tu não cai. Não é assim não. Não é assim não. E eu vou te mostrar na Bíblia. Primeira classe, os que eram pertinho. Vamos usar a linguagem íntimo. Vamos lá, diga íntimo. Então pronto, tinham os discípulos que eram, mas tinham os discípulos da multi que andavam, ouviam ele, mas não eram íntimos. E tinha os religiosos, fariseus, publicanos, pecadores. Vamos botar mais a outra classe. E a multidão. 4 grupos que seguiam quem? A Jesus. Olhem para cá, para vocês entenderem. O fato deles serem íntimos com Jesus já dava um nível de espiritualidade grandiosa? Não, e eu vou te mostrar. Coloca na tela João 6,70. João 6,70. Não é isso? Eles andavam com Jesus. Jesus respondeu e disse, eu escolhi a vós os... Não foi eu que escolhi os 12 com oração, com sacrifício, com jejum. Está lá em Marcos 3. Mas um de vocês é o quê? É o diabo. Na Assembleia de Deus tem crente pentecostal, mas tem o crente diabo. É um diabo. É o Ananias e a Safira. É o Alexandre. É tem 3 inimigos de Paulo. Alexandre, Himeneu, né? E Demas. Mas o Demas só abandonou, porque quando abandona é bom, que ele vai logo embora, muda de igreja. Mas tem deles que é o que nem o Alexandre. Fica dentro, insistindo. Resistindo. Himeneu, Alexandre. Olha, só gente ruim dentro da igreja. Anania, Safira, Himeneu, Alexandre, Fileto. Ainda tem o outro lá que João, Demétrio. Ó cabra ruim. E estava dentro da igreja e resistia às palavras de João. Olha para cá, queridos. Aliás, obrigado, é Diótrefes, é isso mesmo. O Demétrio é o lado de Atos 19. Outro ruim também. Que ele fez uma reunião do sindicato para pegar o Paulo. Já o Diótrefes era ruim. Não prestava para nada. Tudo que João mandava, esse pessoal tinha conhecimento bíblico ou não tinha? Aí Jesus escolheu e Jesus disse, um de vós é o diabo. O próprio Pedro que Jesus escolheu Jesus, Mateus 20, Lucas 22, ele diz, onde o diabo te pediu para fazer o quê? Para peneirar. E Jesus disse, antes que o galo cante, tu me negar. Será se Pedro não tinha conhecimento? Tinha, mas ele fez a sua escolha. Como também depois que ele vê Jesus, pastor Jeová, ele chora quando ele olha para Cristo. Ah, irmão, a Bíblia é bem explicadinha. Então olha para cá. Antes de Jesus voltar para buscar a igreja, nós vamos ter essas classes de pessoas do nosso meio. Nós vamos ter os que estão íntimos com Jesus, mas tu que está íntimo, tu tem que ter cuidado para o diabo também não entrar em tu. Tem que vigiar 24 horas, vigiai. Jesus disse em Mateus 25, né, 41. Vigiai e orai, porque na verdade o Espírito está, mas a carne é o quê? É fraca. É fraca. Então note, essas classes, elas andavam. E tem gente na igreja que está pertinho de Jesus, come com Jesus, anda com Jesus, bate palma para Jesus, mas não quer dizer que tem uma espiritualidade verdadeira. Os discípulos andaram com Jesus. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Pastor Balbino, um dia Jesus se zangou em João 14, quando ele disse, um dos discípulos dele disse assim, mostra-nos o Pai. O que foi que Jesus disse para ele? Rapaz, há tanto tempo que eu estou contigo, tu ainda fica com esse negócio de me mostrar o Pai. Quem vê a mim, pastor Luiz Fernando, vê o quê? Vê o Pai. Isso aqui eu vou dar um conselho para os pastores, meus queridos pastores que estão aqui. Não se entristeçam se você não vê crente evoluir.
Não se entristeçam, porque às vezes a gente fica pastoreando, aí a gente diz, meu Deus, eu prego todo dia, ainda tem crente ladrão. Eu prego todo dia, ainda tem crente safado. Tem dia que ele não fica mole? Rapaz, a gente prega todo dia, quando dá fé, vê o irmão atrás de outros crentes, lá de outra igreja. A gente fica mole. Eu disse, rapaz, eu não acredito que é o irmão que está ali. A gente ensina, pô, não fique mole não, que assim também era com Jesus. Era do mesmo jeitinho, pastor João Batista. O que eu quero dizer aqui, há um teólogo que ele diz o seguinte, pastor Jeová, pastor Lemos, quando você estiver pregando, saiba que no seu auditório tem essas 4 classes de pessoas. E ele diz mais, e você tem que sempre mesclar a sua mensagem com o alimento, mas também com a mensagem da salvação. Escutem essa, pastores. Nunca pregue só o bom alimento. Porque tem irmão que só quer comer picanha. Ele só quer, é assim, tem dia que nós temos que botar para tu roer osso. Entendeu, Jeová? Porque tem crente ruim, que aí ele só quer picanha. Mas aí tem hora que tu tem que dar para ele o quê? O osso. Deixa o dente dele doer. Deixa quebrar, para ele procurar o médico dos médicos. Pastor Aziel, Deus, para lembrar Israel, ele diz, vocês vão comer ervas amargas. Irmão, isso aqui é interessante. Porque a igreja, o pastor tem que entender que tem crente que é o Judas aqui dentro. E tu tem que sempre dizer para ele, Judas, o galo vai cantar. Só que tem galo aí que já está sem roquinho. E o Judas nem se toca. Tem muito galinho aí cantando. Ontem mesmo eu estava na casa da minha sogra. Eu vou até dizer para ela, Derinha, os galinhos aí dela cantando fraco. E aí eu disse, não está nadinha não. Então escute, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Tem gente que a consciência já está cauterizada, pastor Balbino. O galo pode cantar. Até ficar rouco, pastor Antônio Carlos. Agora ainda tem crente que na hora que ele escuta, ele chora e volta. Oh, glória! Lembra-te, pois, aonde caíste, Apocalipse 2:4, e volta! Quem glorifica a Deus? Só quem pode levantar as mãos. Oh, aleluia! Aí às vezes o pastor, às vezes não, o pastor tem que saber que ele vai estar pregando para essas 2 classes de pessoas. Então tem hora que eu tenho que dar o quê? O alimento, maná. Eu vou só dar um exemplo aqui para vocês. Quando Deus deu o maná, está lá no 16 de Êxodo, vocês podem ler. Aí Moisés disse assim, olha, vocês vão colher o maná só até que dia? Só até sexta, não é assim? No sábado, pronto, eles obedeceram. O que os crentes fizeram de manhã? Tudinho pegaram uma vasilha. Rapaz, tem crente ruim, meus irmãos. Aí saíram com um monte de vasilha. Mas a bênção de Deus naquele dia para eles se tornaram em quê? Em bichos. Olhe para cá, eu li um teólogo que diz que bênção, milagre, cura para quem não tem Deus, vira é bicho. Vira é maldição. A mão na parede, era um milagre ou não era? De Daniel 5. Era um milagre, mas para o rei foi o quê? A sentença da morte dele. O que eu quero dizer a cada pastor aqui é que não desista. Se você às vezes está pregando, está ensinando, você não vê o crente crescer, você não vê o crente desenvolver, você vê um auxiliar seu se levantar contra você. Ora, se Moisés era um grande líder, o irmão dele que era o vice-presidente, como era o nome dele? Arão. O que ele fez? Se levantou contra Moisés. Ele e a Miriam, 2 irmãos. Aí se o Moisés fosse focar nisso, ele não ia ser pastor. Aí tem, olha, irmão, nenhum de nós, nem eu, nem os pastores aqui, nenhum de nós convence vocês. Quando tu é ruim, nem Jesus te convence.